A decisão de Eduardo de procurar Marina não foi súbita. Passou semanas lutando contra seu orgulho, tentando encontrar outras soluções para a crise que enfrentava. Consultou advogados sobre possíveis processos por difamação, contratou uma empresa de relações públicas para limpar sua imagem, até considerou transferir Rafael para uma escola em outra cidade. Nada funcionava. As perdas financeiras continuavam, o isolamento social se aprofundava e, pior de tudo, Rafael estava mudando de formas que o deixavam confuso. O filho questionava valores que Eduardo sempre considerará absolutos. Pai, por que você sempre trata os funcionários como se fossem inferiores? Perguntou Rafael numa conversa no jantar. Rafael, existem hierarquias naturais na sociedade. Quem trabalha para outros está numa posição subordinada. Mas eles não são menos inteligentes ou menos dignos por isso, são. Eduardo não soube responder. Helena olhou para o marido com uma expressão que misturava esperança e desafio. Foi Helena quem finalmente convenceu Eduardo a procurar Marina. Eduardo, você precisa conversar com ela. Não para se defender ou para negociar, mas para entender realmente o que fizemos de errado. Conversar com uma professora sobre meus métodos empresariais. Conversar com uma mulher que conseguiu algo que você nunca conseguiu, transformar nosso filho numa pessoa melhor. Eduardo resistiu por mais alguns dias, mas quando viu Rafael defendendo um colega bolsista que estava sendo intimidado por outros alunos ricos, percebeu que precisava entender o que estava acontecendo. A mudança mais notável em Rafael aconteceu durante um episódio que chocou toda a escola. Bruno Castilho, o filho do juiz, estava humilhando um aluno novo, Pedro, que havia chegado com bolsa de estudos. Ei, bolsista, suas roupas são do brechó? Que cheiro esquisito, disse Bruno, provocando risos de outros alunos ricos. Para espanto geral, Rafael se levantou da mesa onde almoçava e foi até Bruno. Para com isso, Bruno. Você está sendo ridículo. Rafael? Desde quando você defende bolsistas? Esqueceu de onde veio? Não esqueci. Mas aprendi que onde vim não me dá direito de tratar mal quem teve menos oportunidades. A discussão escalou até que Rafael empurrou Bruno, que caiu no chão. Foi a primeira vez que Rafael usou força física para defender alguém mais fraco, não para intimidar. Quando Eduardo foi chamado na escola para discutir a suspensão de Rafael por brigar, esperava encontrar o filho arrependido. Em vez disso, encontrou um jovem convicto de suas ações. Pai, eu fiz a coisa certa. Pedro não merecia ser tratado daquele jeito. Rafael, você não pode sair brigando na escola. E não posso deixar outros serem humilhados do jeito que eu costumava fazer. Eduardo percebeu que perdeu completamente o controle sobre o filho, mas talvez, pela primeira vez, Rafael estivesse realmente no caminho certo. Quando finalmente decidiu procurar Marina, Eduardo preparou-se como para uma negociação empresarial importante. Revisou tudo o que sabia sobre ela, pensou em argumentos, até considerou levar presentes ou ofertas financeiras. Mas quando chegou na escola e viu Marina organizando materiais didáticos com o cuidado de alguém que realmente se importa com cada detalhe do trabalho, Eduardo sentiu algo que não experimentava há anos: humildade genuína. Marina estava corrigindo provas quando Eduardo bateu na porta da sala dos professores. Era final de tarde, a escola estava quase vazia, apenas alguns educadores terminando suas atividades. Professora Marina, posso falar com a senhora? Marina levantou os olhos e sentiu o coração acelerar. Não era medo, mas ansiedade. Havia imaginado esse confronto muitas vezes. Claro, senhor Eduardo. Sente-se. Eduardo notou que Marina não demonstrava intimidação nem hostilidade. Estava serena, profissional, digna. Isso desarmar completamente. Eu vim pedir desculpas, começou ele, e a própria surpresa em sua voz era evidente. Pelo meu comportamento e pelo comportamento do meu filho. Marina manteve silêncio, observando-o atentamente. Eduardo continuou. Passei semanas tentando encontrar formas de reverter os danos à minha reputação, de processar jornais, de transferir Rafael. Mas percebi que o problema não é a exposição pública. O problema sou eu. O que te fez chegar a essa conclusão?
Meu filho. Ele está diferente. Melhor. E sei que isso não tem nada a ver comigo ou com minha esposa. Tem a ver com a senhora. Marina assentiu levemente. Hashtag a professora e o empresário. Marina Silva tinha 28 anos e dedicara sua vida inteira aos estudos e ao ensino. Filha de uma família simples do interior de Minas Gerais, na pequena cidade de Esperança do Vale, conseguiu se formar em literatura pela Universidade Estadual com muito esforço e trabalho. Seus pais, João Silva, um mecânico de carros antigos, e Maria das Dores, uma costureira que trabalhava em casa, fizeram sacrifícios enormes para que ela pudesse estudar. A infância de Marina foi marcada pela simplicidade e pelo amor aos livros. Seu pai João, apesar de ter estudado apenas até a 4ª série, sempre valorizou a educação. Economizava cada centavo das reparações de carros para comprar livros usados para a filha. Maria das Dores costurava até altas horas para conseguir dinheiro extra que pagava o material escolar de Marina. Quando Marina tinha 15 anos, seu pai sofreu um acidente na oficina e ficou vários meses sem poder trabalhar. A família passou por dificuldades financeiras severas. Marina teve que trabalhar meio período numa padaria local para ajudar nas despesas. Acordava às 4 da manhã para fazer pães, estudava durante os intervalos e ainda ajudava a mãe com a costura à noite. Foi nessa época que Marina descobriu sua verdadeira paixão pelo ensino. Começou a dar aulas particulares para crianças da vizinhança, cobrando valores simbólicos. Via nos olhos de seus pequenos alunos a mesma fome de conhecimento que sentia. Foi quando decidiu que seria professora. O vestibular para letras foi uma epopeia. Marina não tinha dinheiro para cursinho preparatório, então estudava sozinha com livros emprestados da biblioteca municipal. Seu professor de português do ensino médio, Sr. Antônio, acreditava no potencial dela e ficava após o horário das aulas para dar orientação gratuita. Quando passou no vestibular, foi uma festa na cidade pequena. O prefeito até fez uma pequena cerimônia para parabenizá-la. Mas a alegria veio acompanhada de mais desafios, como se manter na capital durante os 4 anos de faculdade. Marina alugou um quarto minúsculo numa pensão estudantil, trabalhava como garçonete aos fins de semana e dava aulas particulares durante a semana. Muitas vezes dormia apenas 3 ou 4 horas por noite, mas nunca deixou as notas baixarem. Formou-se entre os melhores da turma. Durante a universidade, Marina teve apenas um relacionamento sério. Carlos era colega de curso, filho de uma família de classe média que sempre demonstrava constrangimento pela condição financeira dela. O relacionamento terminou quando ele sugeriu que Marina deveria aspirar a coisas mais práticas ao invés de sonhar em ser apenas professora. A decepção amorosa a fez focar ainda mais nos estudos. Após a formatura, Marina voltou brevemente para Esperança do Vale, mas sabia que precisava buscar oportunidades maiores para crescer profissionalmente e ajudar financeiramente sua família. Foi quando conseguiu a vaga no prestigioso Colégio Santos Dumont na capital. Marina nunca teve tempo para relacionamentos sérios depois de Carlos, sempre focada nos livros, nas aulas, nos alunos que precisavam de sua ajuda. Aos 28 anos, era tecnicamente virgem, não por religiosidade extrema, mas por uma combinação de falta de tempo, decepções amorosas anteriores e um padrão muito alto para relacionamentos. Seus pais às vezes se preocupavam, perguntando quando ela daria netos, mas Marina sempre dizia que primeiro queria se estabelecer profissionalmente. Agora lecionava no Colégio Santos Dumont, uma das escolas mais prestigiosas da capital. Era uma instituição que atendia tanto bolsistas quanto filhos da elite local. Marina se destacava pela dedicação e pelo carinho com que tratava todos os estudantes, independente da classe social. Seus colegas a respeitavam, os pais dos alunos a elogiavam, e os estudantes a adoravam. Numa manhã de março, Marina estava organizando os materiais para sua aula de literatura brasileira quando a diretora, Dona Helena, entrou na sala dos professores com um semblante preocupado. Marina, preciso conversar com você sobre algo delicado. Temos um novo aluno, Rafael Mendoza, filho do empresário Eduardo Mendoza. Ele está sendo transferido do colégio anterior por alguns problemas disciplinares. Eduardo Mendoza era um homem complexo por trás da fachada arrogante.
Aos 50 anos, havia herdado o império familiar aos 25, quando seu pai morreu subitamente de infarto. A pressão de manter o legado da família, competir com outros empresários e provar-se digno do nome Mendoza o havia endurecido ao longo dos anos. A família Mendoza chegará à região há 3 gerações. Seu bisavô, Rodrigo Mendoza, era um imigrante espanhol que construiu as primeiras fazendas de café da região. O avô, Alfonso, expandiu os negócios para o setor imobiliário. O pai de Eduardo, Carlos Mendoza, modernizou tudo e criou a construtora que domina a região. Eduardo cresceu com privilégios, mas também com enormes expectativas. Estudou administração numa universidade particular cara, fez MBA no exterior, sempre sendo preparado para assumir os negócios da família. Casou-se jovem com Helena Vasconcelos, filha de outra família tradicional, num casamento mais estratégico que romântico, embora houvesse afeto entre eles. Helena era uma mulher elegante e inteligente, mas completamente inserida no mundo da alta sociedade. Dedicava-se a obras de caridade, organizava eventos beneficentes e cuidava da educação de Rafael com a ajuda de babás e professores particulares. O relacionamento entre Eduardo e Helena era cordial, mas frio. Dormiam em quartos separados há anos. Rafael nasceu 5 anos após o casamento e cresceu mimado por ambos os pais e pelos avós. Eduardo, ocupado com os negócios, delegava a educação do filho para Helena e para os funcionários. Quando precisava disciplinar Rafael, usava o dinheiro, tirava mesadas, cancelava viagens, comprava presentes caros para compensar ausências. A arrogância de Eduardo não era apenas personalidade, mas uma armadura desenvolvida ao longo dos anos. No mundo dos negócios, aprenderá que demonstrar fraqueza era perigoso. Tratava empregados com distância porque via como outros empresários que se aproximavam demais eram traídos por funcionários. Sua rispidez era uma forma de manter controle e respeito, pelo menos era o que acreditava. Helena frequentemente tentava suavizar o comportamento do marido. Eduardo, você não precisa ser tão duro com as pessoas, dizia. Mas ele respondia, o mundo dos negócios não é lugar para gentilezas, Helena. Se eu for mole, perco tudo que minha família construiu. A relação entre Eduardo e Rafael era complicada. Eduardo amava o filho intensamente, mas não sabia demonstrar afeto sem usar dinheiro. Rafael, por sua vez, buscava aprovação paterna através de comportamentos que imitavam a arrogância do pai. Eduardo também carregava secretamente uma insegurança profunda sobre sua própria inteligência. Nunca foi um aluno brilhante, sempre dependeu mais da determinação e da herança familiar do que do intelecto. Isso fazia menosprezar intelectuais como forma de defesa psicológica. Que tipo de problemas, Dona Helena? Disse respeito com professores, principalmente professoras. Comportamento inadequado. O pai sempre resolve tudo com dinheiro, mas aqui será diferente. Quero que você fique atenta. Rafael Mendoza entrou na sala de aula no dia seguinte como se fosse dono do lugar. Alto, bem vestido, com roupas de marca caras, ostentando um relógio que custava mais que o salário anual de Marina. Sentou-se na última fileira e imediatamente começou a conversar alto com outros alunos, ignorando completamente a presença da professora. Marina começou sua aula sobre Machado de Assis, explicando a profundidade psicológica dos personagens em Dom Casmurro. Rafael interrompia constantemente com comentários irônicos e perguntas desrespeitosas. Professora, por que perdemos tempo com esses livros velhos? Meu pai diz que quem fica lendo essas coisas nunca vai ser bem-sucedido na vida. Marina manteve a calma. Rafael, a literatura nos ensina sobre a natureza humana, nos torna pessoas mais empáticas e críticas. Essas são qualidades valiosas em qualquer profissão. Empática. Rafael riu alto. Minha família construiu um império sendo prática, não empática. Dinheiro fala mais alto que qualquer livro. Os outros alunos ficaram constrangidos com a situação. Marina sentiu o rosto esquentar, mas continuou a aula com dignidade. A situação na escola se deteriorou rapidamente. Rafael não apenas desrespeitava Marina, mas começou a liderar uma campanha sistemática de humilhação.
Criou um grupo no WhatsApp chamado Resistência Anti-Professora Chata, onde compartilhava memes ofensivos sobre Marina, imitações cruéis de sua forma de falar e até fotos tiradas sem autorização durante as aulas. O comportamento de Rafael influenciou outros alunos de famílias ricas. Bruno Castilho, filho de um juiz, começou a questionar todas as atividades de Marina de forma desrespeitosa. Isadora Ferreira, filha de um médico famoso, fazia comentários maldosos sobre as roupas simples de Marina, sempre em voz alta para que todos ouvissem. Professora, essa blusa é da promoção do supermercado? Perguntou Isadora numa tarde, provocando risos na turma. Marina sentia-se isolada até entre alguns colegas professores. Alguns, principalmente os mais antigos que dependiam de empregos estáveis, começaram a evitá-la, temendo represálias das famílias influentes. A professora de História, Carla Montenegro, chegou a fazer comentários. Marina, talvez você devesse ser mais flexível com esses alunos. Eles vêm de famílias importantes. Apenas a professora de matemática, Lúcia Pereira, e o professor de educação física, Roberto Santos, mantinham apoio aberto a Marina. Lúcia, especialmente, era uma mulher de 50 anos que já havia enfrentado situações similares. Marina, não deixe esses petulantes te quebrarem. Eu já vi professores excelentes deixarem a profissão por causa de alunos mimados e pais arrogantes. O estresse começou a afetar a saúde de Marina. Desenvolvia dores de cabeça constantes, tinha dificuldade para dormir e começou a perder peso. Sua mãe, Maria das Dores, percebeu a mudança nas ligações telefônicas semanais. Minha filha, você está bem? Sua voz está diferente. Marina tentava esconder a situação dos pais para não preocupá-los, mas era difícil manter a fachada. As provocações de Rafael escalaram quando ele descobriu detalhes sobre a vida pessoal de Marina através de pesquisas na internet e conversas com funcionários da escola. Professora, é verdade que seus pais são operários? Deve ser difícil fingir que pertence ao nosso mundo, disse ele numa aula sobre Machado de Assis, especificamente durante a discussão sobre classes sociais em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Marina sentiu o rosto queimar, mas manteve a compostura profissional. Rafael, Machado de Assis justamente criticava esse tipo de preconceito de classe. Talvez você devesse prestar mais atenção à obra antes de fazer comentários pessoais inadequados. Inadequados? Rafael riu. Estou apenas sendo realista. Alguns nascem para mandar, outros para obedecer. É a ordem natural das coisas. Ana Cristina, a aluna bolsista, não conseguiu se conter. Rafael, você está sendo nojento. A professora Marina vale mais que você. Cala a boca, bolsista. Você só está aqui por caridade. Não tem direito à opinião. Foi o momento que Marina percebeu que a situação havia ultrapassado todos os limites. A humilhação não atingia apenas ela, mas também alunos vulneráveis sob sua proteção. A gota d'água aconteceu numa quinta-feira. Marina estava explicando o cortiço quando Rafael levantou a mão. Professora, uma dúvida, a senhorita já teve alguma experiência real com a vida para poder ensinar sobre ela? Por que parece que só conhece o mundo através dos livros? O silêncio na sala foi sepulcral. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas respirou fundo. Rafael, minha experiência de vida inclui trabalhar desde os 15 anos para poder estudar, cuidar de pais doentes, ensinar crianças carentes aos fins de semana e formar centenas de alunos que hoje são profissionais respeitados. Talvez você devesse refletir sobre que tipo de experiência de vida realmente importa. Rafael riu debochado. Que história comovente! Mas no final do dia, quem paga seu salário são pessoas como meu pai. É bom lembrar disso. Naquela noite, Marina chorou sozinha em seu pequeno apartamento. Pensou em desistir, em procurar outra escola, em voltar para o interior. Mas lembrou-se dos outros alunos, dos que realmente queriam aprender, dos que dependiam dela. A situação piorou quando Eduardo Mendoza apareceu na escola. Era um homem imponente, de 50 anos, cabelos grisalhos, terno caríssimo e atitude arrogante. Pediu uma reunião com Marina e a diretora. Professora Silva, não é? Meu filho me contou que há alguns problemas na sua aula.
Marina se surpreendeu. Problemas? Seu filho é que tem criado problemas, senhor Mendoza. Ele desrespeita constantemente as aulas e outros alunos. Eduardo riu com desdém. Meu filho só está sendo honesto. Ele me disse que suas aulas são fracas, que você não tem controle da turma. Talvez não tenha experiência suficiente para lidar com alunos de um certo nível social. Dona Helena tentou intervir, mas Eduardo continuou. Olha, professora, sei que você se esforça, mas há níveis diferentes na vida. Meu filho está destinado a grandes coisas. Não pode perder tempo com métodos antiquados de ensino. Ou você se adapta ao que ele precisa, ou teremos que repensar algumas coisas aqui na escola. Marina sentiu o sangue ferver. Senhor Mendoza, todos os alunos merecem o mesmo respeito e a mesma educação de qualidade. Não farei distinção entre eles baseada na conta bancária dos pais. Que corajosa, Eduardo disse com sarcasmo. Mas coragem não paga as contas. Esta escola depende de famílias como a minha. Seria uma pena se outros pais da nossa classe social decidissem que não é mais um ambiente adequado para seus filhos. A ameaça era clara. Marina saiu daquela reunião humilhada e furiosa. Eduardo Mendoza havia usado seu poder econômico para tentar intimidá-la, e o pior era que funcionava. Dona Helena, embora apoiasse Marina pessoalmente, estava claramente preocupada com as possíveis consequências financeiras para a escola. Nas semanas seguintes, Rafael intensificou seu comportamento destrutivo. Agora ele sabia que tinha o apoio do pai e que a escola não tomaria medidas drásticas contra ele. Começou a gravá-la durante as aulas, fazendo comentários sobre sua aparência, sua vida pessoal, sua condição financeira. Professora, é verdade que mora naquele prédio antigo na Rua das Flores. Meu pai passou por lá outro dia e disse que é um lugar bem humilde. Marina sentia-se diminuída a cada dia. Seus outros alunos, especialmente os bolsistas, percebiam o constrangimento e tentavam apoiá-la, mas tinham medo de também serem perseguidos. Uma estudante chamada Ana, filha de uma família trabalhadora que conseguirá bolsa integral, aproximou-se de Marina após uma aula particularmente difícil. Professora, a senhora não pode deixar eles fazerem isso. A senhora é a melhor professora que já tivemos. Foi quem me fez amar a literatura, quem me mostrou que posso sonhar com a universidade mesmo vindo de onde venho. Marina abraçou a menina, sentindo uma mistura de gratidão e responsabilidade. Não podia desistir. Não por ela mesma, mas por todos os Anas que precisavam ver que era possível resistir, que dignidade e conhecimento valiam mais que dinheiro. Foi então que Marina tomou uma decisão que mudaria tudo. Se Eduardo Mendoza queria jogar sujo, ela jogaria de forma inteligente. Começou a documentar tudo, as humilhações, as ameaças veladas, o comportamento do filho. Gravou conversas, fotografou mensagens ofensivas que Rafael enviava pelos grupos da turma. Mas Marina tinha um trunfo que os Mendoza não conheciam, ela não era apenas professora de literatura. Nas horas vagas, escrevia. Havia publicado alguns contos em revistas literárias e tinha um blog modesto sobre educação e literatura que, embora não fosse famoso, tinha leitores fiéis na comunidade educacional. Marina passou a documentar meticulosamente cada incidente. Criou um arquivo detalhado com datas, horários, testemunhas e descrições precisas de cada situação de assédio moral que sofria. Gravou secretamente algumas conversas e fotografou mensagens ofensivas que chegavam aos grupos de WhatsApp da escola. Mas Marina tinha talentos que os Mendoza desconheciam. Além de professora, era uma escritora talentosa. Durante a universidade, havia ganhado 2 concursos literários regionais. Publicara contos em revistas especializadas e mantinha um blog modesto sobre educação que, embora tivesse poucos seguidores, era respeitado na comunidade pedagógica. Marina também era fluente em inglês e francês, falava espanhol básico e havia feito cursos de extensão em psicologia educacional. Tinha um currículo acadêmico invejável que Eduardo nunca se deu ao trabalho de conhecer. Quando decidiu escrever sobre sua experiência, Marina não foi impulsiva. Passou 2 semanas elaborando um texto cuidadoso, literariamente refinado, que narrava a situação sem soar como desabafo pessoal, mas como análise social profunda sobre elitismo na educação.
O artigo, intitulado O Preço da Dignidade, quando o dinheiro tenta comprar o silêncio dos educadores, foi inicialmente publicado no blog pessoal de Marina. Ela o compartilhou discretamente com alguns colegas professores e ex-professores da universidade. A repercussão foi imediata e surpreendente. Professores de todo o país começaram a compartilhar o texto, reconhecendo-se nas situações descritas. O artigo foi republicado pela revista Educação em Foco, depois pelo blog Resistência Pedagógica e finalmente chegou às grandes mídias sociais. Em uma semana, o texto tinha mais de 100.000 compartilhamentos. Professores relatavam experiências similares nos comentários. Pais de alunos começaram a questionar comportamentos que antes consideravam normais. Jornalistas educacionais começaram a investigar casos parecidos em outras escolas. O impacto foi além do esperado. O Sindicato dos Professores do Estado organizou um evento sobre dignidade docente com Marina como palestrante principal. Universidades começaram a convidá-la para palestras sobre ética na educação. Helena Mendoza leu o artigo antes do marido e ficou profundamente perturbada. Reconheceu imediatamente a situação descrita e percebeu que sua família estava sendo retratada de forma devastadora, embora sem nomes explícitos. Eduardo, precisa ler isso imediatamente, disse ela, mostrando-lhe o tablet com o artigo. Eduardo leu com crescente irritação e desconforto. No início, sentiu raiva pela invasão de privacidade e difamação disfarçada. Mas conforme lia, uma sensação estranha começou a crescer. Pela primeira vez, estava vendo seu próprio comportamento através dos olhos de outra pessoa, e não gostava do que via. Enquanto isso, Rafael continuava seu comportamento destrutivo, mas algo havia mudado em Marina. Ela não se deixava mais abalar pelas provocações. Respondia com elegância, transformava cada ataque numa lição de dignidade. Um dia, Rafael chegou especialmente agressivo na aula. Professora, li seu textinho na internet. Que dramática! Fazendo o papel de vítima porque não consegue controlar uma turma de adolescentes. Marina o olhou calmamente. Rafael, o que você leu foi um relato sobre a importância de respeitarmos nossos educadores. Se você se sentiu representado de alguma forma, talvez seja hora de uma reflexão. Reflexão. Rafael riu. A única reflexão que faço é sobre como é patético alguém da sua idade ainda ter que ensinar crianças para sobreviver. Meu pai estava certo sobre você. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Ana, a aluna bolsista que Marina havia incentivado, levantou-se. Rafael, chega! A professora Marina vale mais que você e toda a sua família. Ela nos ensina sobre dignidade, algo que dinheiro não compra. Outros alunos começaram a se manifestar. Não apenas os bolsistas, mas também filhos de famílias de classe média que estavam cansados da arrogância de Rafael. É verdade, Rafael. Você só sabe humilhar os outros porque pensa que seu dinheiro te torna superior. A professora Marina nos trata com respeito, algo que você nunca aprendeu. Rafael ficou vermelho de raiva e constrangimento. Pela primeira vez, encontrava a resistência real de seus pares. A repercussão do artigo trouxe consequências que Eduardo não antecipou. Vera Almeida, a jornalista investigativa mais respeitada da região, decidiu fazer uma série de reportagens sobre elitismo e abuso de poder na educação privada. Vera era conhecida por sua tenacidade e imparcialidade. Havia exposto corrupção política, denunciado esquemas empresariais e defendido causas sociais. Quando decidiu investigar o caso de Marina, foi meticulosa. Começou entrevistando professores de várias escolas particulares da região. Descobriu que o caso de Marina não era isolado. Outros educadores relataram situações similares de intimidação por famílias ricas. Coletou depoimentos, documentos, gravações. Vera também investigou o histórico dos Mendoza. Descobriu processos trabalhistas contra a construtora, denúncias de funcionários sobre condições inadequadas de trabalho, reclamações no Procon sobre atrasos em entregas de imóveis. Mais importante, descobriu que Eduardo havia usado sua influência para conseguir contratos públicos questionáveis. Nada criminoso, mas eticamente duvidoso.
Doações para campanhas políticas seguidas de licitações favoráveis, pressões sobre órgãos ambientais, uso de contatos pessoais para facilitar aprovações. Quando Vera procurou Eduardo para comentários, ele cometeu o erro de subestimá-la por ser mulher e jornalista. Tratou-a com condescendência, fez comentários machistas e deu declarações arrogantes que foram gravadas. Olha, mocinha, não sei que história vocês inventaram sobre minha família, mas sugiro que se informem melhor antes de fazer acusações. Minha empresa é respeitada há décadas nesta cidade. Senhor Eduardo, não estamos fazendo acusações. Estamos investigando denúncias sobre comportamento inadequado em ambiente escolar. Comportamento inadequado? Exigir qualidade na educação do meu filho é inadequado? Se alguns professores não têm preparo para lidar com alunos de alto nível, problema deles. Vera fez mais perguntas sobre os métodos de Eduardo para resolver conflitos, sua opinião sobre educadores, sua filosofia sobre hierarquias sociais. Cada resposta cavava um buraco mais fundo para a reputação dos Mendoza. A matéria foi publicada numa série de 3 reportagens na primeira página do jornal mais lido da região. A primeira focava no caso específico de Marina. A segunda ampliava para outros casos de abuso de poder na educação. A terceira analisava o perfil psicológico e empresarial de famílias que usam influência econômica para intimidar educadores. O impacto foi devastador. Outros empresários começaram a se distanciar de Eduardo publicamente. Contratos foram cancelados. Funcionários começaram a denunciar situações de assédio moral na construtora. A imagem da família Mendoza despencou na cidade. Helena ficou mortificada com a exposição pública. Começou a questionar seriamente o comportamento do marido e os valores que estavam transmitindo ao filho. Eduardo, você percebe o que fizemos? Como nos tornamos as pessoas mais da história? Rafael chegou na escola na segunda-feira seguinte às publicações completamente mudado. Não era mais o jovem arrogante e seguro de si. Estava visivelmente abalado, envergonhado, evitando olhares diretos dos colegas e professores. Pela primeira vez em sua vida, Rafael experimentava a sensação de ser julgado negativamente por seu comportamento, não protegido por ele. Alguns colegas que antes o seguiam agora o evitavam, temendo associação com sua imagem manchada. Marina observava a mudança sem alegria vingativa, mas com a satisfação de quem viu a justiça prevalecer. Continuou tratando Rafael com profissionalismo, sem sarcasmo ou represálias. Rafael chegou na escola na segunda-feira seguinte à publicação da matéria completamente diferente. Estava visivelmente abalado, constrangido pelos olhares dos colegas e funcionários. Seu comportamento mudou drasticamente. Marina percebeu a mudança, mas não facilitou as coisas para ele. Continuou exigindo respeito e dedicação, tratando-o como qualquer outro aluno, sem privilégios nem perseguição. O processo de transformação de Rafael foi gradual e doloroso. Nos primeiros dias após a publicação das reportagens, ele oscilava entre vergonha e raiva defensiva. Às vezes ainda fazia comentários arrogantes, mas com muito menos convicção. Durante uma aula sobre o cortiço, quando Marina explicava as condições de vida dos trabalhadores pobres retratados por Aloísio Azevedo, Rafael fez um comentário que surpreendeu a todos. Professora, como os ricos da época justificavam tratar os pobres daquela forma? Marina pausou, analisando se era uma pergunta genuína ou provocação. O tom de Rafael parecia sincero. Rafael, eles criavam teorias pseudocientíficas sobre superioridade racial e social. Convenciam a si mesmos de que a desigualdade era natural, inevitável, até benéfica para a sociedade. E eles realmente acreditavam nisso ou sabiam que estavam mentindo? Muitos realmente acreditavam. É mais fácil manter privilégios quando nos convencemos de que os merecemos. Rafael ficou em silêncio pelo resto da aula, visivelmente pensativo. Nos dias seguintes, Marina notou mudanças sutis. Rafael começou a chegar na hora certa, parou de interromper as aulas, guardou o celular durante as explicações. Ainda não participava ativamente, mas não atrapalhava mais. Foi durante uma discussão sobre vidas secas que Rafael teve sua primeira participação construtiva.
Professora, Graciliano Ramos queria que os leitores sentissem pena da família ou raiva do sistema que os oprimia. Marina ficou impressionada com a profundidade da pergunta. Excelente questão, Rafael. O que você acha? Eu acho que ele queria mostrar que pessoas como Fabiano não são menos inteligentes ou merecedoras de uma vida digna. Elas só não tiveram as mesmas oportunidades. Foi um momento transformador para a turma inteira. Ver Rafael, que antes desprezava a literatura e menosprezava os menos favorecidos, fazendo uma análise social madura e empática chocou todos os presentes. Ana Cristina, a aluna bolsista, olhou para Rafael com surpresa e um início de respeito. Outros alunos também começaram a participar mais, estimulados pela mudança de dinâmica na sala. Marina sentiu uma mistura de satisfação profissional e esperança. Talvez todo o sofrimento valesse a pena se conseguisse transformar ao menos uma vida. Enquanto isso, Eduardo enfrentava a pior crise de sua carreira e reputação. 3 contratos importantes foram cancelados. O banco que sempre aprovara empréstimos para seus projetos começou a exigir mais garantias. Ex-funcionários se sentiram encorajados a relatar abusos anteriores. Mais doloroso que as perdas financeiras era o isolamento social. No clube de golfe que frequentava há anos, outros sócios o evitavam. Helena parou de ser convidada para eventos sociais. A família que antes era respeitada e temida agora era vista como símbolo de arrogância e abuso de poder. Helena pressionava Eduardo constantemente sobre a necessidade de mudança real, não apenas de imagem. Eduardo, não podemos continuar assim. Rafael está sofrendo na escola, eu estou isolada dos meus círculos sociais, e você está perdendo negócios. Mais importante, nós nos tornamos pessoas que eu não reconheço. Helena, isso vai passar. Escândalos sempre passam. E se não passar? E se descobrirmos que éramos realmente as pessoas mais da história? Essa pergunta atormentou Eduardo por dias. Pela primeira vez em décadas, teve que confrontar a possibilidade de que seu comportamento estivesse fundamentalmente errado. Os dias seguintes trouxeram mudanças inesperadas. Eduardo Mendoza começou a enfrentar problemas reais em seus negócios. Alguns contratos foram cancelados, parceiros se afastaram, e sua reputação na cidade estava seriamente abalada. Mais importante, ele começou a ver as consequências de sua arrogância refletidas no comportamento do próprio filho. Rafael voltava da escola diferente, questionando valores que antes aceitava sem pensar. Um dia, Eduardo tomou uma atitude que ninguém esperava, foi até a escola e pediu uma reunião com Marina. Mas desta vez, não foi com arrogância. Chegou humilde, visivelmente perturbado. Professora Marina, eu vim pedir desculpas. Pelo meu comportamento e pelo comportamento do meu filho. Marina ficou em silêncio, esperando que ele continuasse. Eu nunca parei para pensar nas consequências das minhas ações. Sempre usei o dinheiro para resolver tudo, para conseguir o que queria. Mas pela primeira vez na vida, estou vendo que isso tem um preço muito alto. Rafael me contou sobre o que fez na escola, defendendo aquele menino. Há 6 meses, ele teria sido o primeiro a humilhar um bolsista. Agora ele arriscou uma suspensão para proteger um. Eduardo pausou, visivelmente emocionado. Eu percebi que em 50 anos de vida, nunca fiz algo assim. Nunca usei minha posição para proteger alguém mais fraco. Sempre usei para intimidar, para conseguir vantagens, para manter controle. Marina percebeu a sinceridade na voz dele. Não era um homem tentando manipular uma situação, mas alguém genuinamente confrontando suas próprias falhas. Senhor Eduardo, o que você pretende fazer com essa percepção? Não sei. Nunca estive nesta posição antes. Sempre soube exatamente o que fazer para conseguir o que queria. Agora nem sei o que deveria querer. Marina estudou o rosto de Eduardo. Via vulnerabilidade real ali, talvez pela primeira vez desde que o conhecera. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você já foi feliz? Verdadeiramente feliz? Eduardo pensou por um longo momento. Não sei. Sempre estive ocupado tentando ser bem-sucedido. Nunca parei para pensar em felicidade.
E seu filho? Você acha que Rafael é feliz? Antes, eu pensava que sim. Ele tinha tudo que dinheiro pode comprar. Mas agora, vendo como ele mudou depois de suas aulas, acho que ele nunca foi feliz. Acho que ele só estava imitando o que achava que deveria ser. Marina assentiu. Eduardo, posso chamá-lo assim? Você quer realmente mudar ou apenas quer que as consequências de seus atos desapareçam? A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Ele começou a responder automaticamente, depois parou. Eu não sei a diferença. Sempre achei que resolver problemas era a mesma coisa que evitar consequências. A diferença é que mudança real dói. Exige admitir erros profundos, abandonar comportamentos que sempre funcionaram para você, reconstruir relacionamentos que você danificou. Consequências você pode contornar com dinheiro e influência. Mudança verdadeira, não. Eduardo ficou em silêncio por vários minutos. Marina não o pressionou, apenas esperou. Professora Marina, você me ajudaria a entender como mudar de verdade? Por que eu faria isso? A pergunta foi direta, sem hostilidade, mas Eduardo sentiu o peso dela. Por quê? Porque meu filho se tornou uma pessoa melhor graças à senhora. E talvez ainda haja esperança para mim também. Marina considerou a proposta. Parte dela queria recusar, manter a distância segura da vitória moral que havia conquistado. Mas outra parte, a educadora, a pessoa que acreditava na capacidade humana de crescer, via uma oportunidade real de transformação. Eduardo, se eu aceitar te ajudar, você precisa entender algumas coisas. Primeiro, eu não vou facilitar nada. Você terá que confrontar verdades desconfortáveis sobre si mesmo. Segundo, isso pode significar perder mais dinheiro, mais status, mais do que você considera importante hoje. Terceiro, não há garantias. Você pode descobrir que não consegue realmente mudar. E se eu conseguir? Se conseguir, talvez descubra o que significa ser verdadeiramente respeitado, não apenas temido. Talvez aprenda a ser orgulhoso de si mesmo por razões certas. Eduardo estendeu a mão. Professora, eu aceito seus termos. Marina apertou a mão dele, sentindo que estava iniciando algo muito maior que uma simples orientação. Estava apostando na possibilidade de redenção humana. Os meses seguintes foram intensos e reveladores. Marina e Eduardo começaram a se encontrar semanalmente. Não eram sessões de terapia, mas conversas profundas sobre valores, propósitos, responsabilidades sociais. Marina sugeriu que Eduardo fizesse trabalho voluntário real, não apenas doar dinheiro para a caridade, mas trabalho físico, direto, onde ele teria que interagir com pessoas em situações vulneráveis sem poder usar sua posição social como vantagem. Eduardo começou ajudando numa creche comunitária nos fins de semana. No início, foi desastroso. Tentava dirigir as atividades, dar ordens às coordenadoras, impor suas ideias sobre eficiência e organização. Senhor Eduardo, disse Dona Mercedes, a coordenadora da creche, uma senhora de 60 anos que trabalhava com crianças carentes há décadas, aqui a única coisa que importa é amor pelas crianças. Seu dinheiro não funciona aqui, sua posição social não impressiona ninguém, e suas ideias empresariais não servem para cuidar de bebês que precisam de colo. Foi uma lição de humildade brutal, mas necessária. Gradualmente, Eduardo aprendeu a ouvir mais, falar menos, observar as necessidades reais das crianças e das famílias atendidas. Descobriu que era gratificante fazer alguém sorrir sem receber nada em troca exceto a satisfação pessoal. Marina acompanhava esse processo de perto, às vezes visitando a creche para ver como Eduardo estava progredindo. Via um homem genuinamente tentando se transformar, enfrentando resistências internas profundas. É difícil, confessou Eduardo numa de suas conversas. Às vezes sinto raiva de estar numa posição onde preciso provar meu valor para pessoas que têm muito menos dinheiro que eu. Essa raiva é seu ego resistindo à mudança, explicou Marina. Você está descobrindo que valor humano não se mede por conta bancária. E se eu não conseguir? E se for tarde demais para eu realmente mudar? Eduardo, mudança real não tem idade limite. Mas ela exige persistência diária.
Cada dia você escolhe ser a pessoa velha ou a nova. Rafael observava as transformações do pai com fascínio e esperança. Começou a acompanhar Eduardo na creche alguns fins de semana, trabalhando junto com ele. Foi durante um desses dias que pai e filho tiveram uma conversa que mudaria para sempre a dinâmica familiar. Pai, por que você nunca fez isso antes? Ajudar pessoas de verdade. Eduardo pensou cuidadosamente antes de responder. Porque eu achava que meu trabalho, meu sucesso, já era minha contribuição para a sociedade. Não percebia que estava apenas construindo riqueza para minha família, não ajudando ninguém mais. E agora? Agora percebo que sucesso sem propósito social é apenas acumulação egoísta. Rafael sorriu, um sorriso genuíno de orgulho pelo pai que Eduardo nunca havia visto antes. Estou orgulhoso de você, pai. Eduardo sentiu lágrimas nos olhos. Em 50 anos, nunca havia chorado de emoção positiva. Sempre chorava por frustrações, perdas, raiva. Nunca por alegria ou orgulho justificado. Marina ouviu em silêncio. Parte dela sentia satisfação pela queda do homem que a havia humilhado, mas sua natureza empática falava mais alto. Senhor Eduardo, nunca é tarde para mudar. Mas mudança real exige mais que palavras. Exige ações consistentes ao longo do tempo. Eu sei. E quero começar aqui, com você e com meu filho. Rafael me contou que tem começado a realmente prestar atenção nas suas aulas. Disse que você não o trata mal, mesmo depois de tudo. Marina assentiu. Eu não ensino apenas literatura, senhor Eduardo. Ensino sobre humanidade. E humanidade inclui perdão e segundas chances. Posso perguntar o que eu preciso fazer para começar a consertar as coisas? Marina pensou por um momento. Comece tratando todas as pessoas ao seu redor com respeito, independente da posição social delas. Mostre ao Rafael, através do exemplo, que sucesso não se mede apenas pelo dinheiro. E talvez considere usar sua influência para melhorar a educação da cidade, ao invés de tentar controlá-la. Eduardo saiu daquela reunião transformado. Nos dias seguintes, começou a mudança que Marina havia sugerido. Passou a cumprimentar todos os funcionários da empresa pelo nome, a ouvir suas sugestões, a tratá-los com dignidade. Rafael observava essas mudanças com fascínio e confusão. Confrontou o pai. Pai, por que você mudou tanto? As pessoas vão pensar que você ficou fraco. Eduardo olhou para o filho com tristeza. Rafael, eu passei a vida inteira confundindo força com crueldade, sucesso com desrespeito. Quero que você aprenda algo que eu demorei 50 anos para entender: verdadeira força é tratar bem quem não pode fazer nada por você. Essa conversa marcou profundamente Rafael. Ele começou a observar Marina com outros olhos, percebendo detalhes que antes ignorava, como ela chegava cedo para ajudar alunos com dificuldades, como defendia os mais tímidos, como transformava textos complexos em lições de vida. Um dia, após uma aula particularmente inspiradora sobre vidas secas, de Graciliano Ramos, Rafael aproximou-se da mesa de Marina. Professora, posso falar com a senhora? Marina levantou os olhos dos papéis que corrigia. Claro, Rafael. Eu queria pedir desculpas. Por tudo. Pelo jeito que a tratei, pelas coisas que disse, pela forma como agi. Marina estudou o rosto do jovem. Pela primeira vez, vi a sinceridade genuína ali. Eu aceito suas desculpas, Rafael. Mas mais importante que se desculpar é mudar de verdade. Eu estou tentando. Mas é difícil. Passei anos achando que estava acima de todo mundo por causa do dinheiro da minha família. E agora? Agora percebo que não sei nada sobre a vida real. Que nunca lutei por nada, nunca conquistei nada por mérito próprio. A senhora conseguiu chegar onde chegou enfrentando dificuldades que eu nem imagino. Marina sentiu-se tocada pela sinceridade do garoto. Rafael, todos nós cometemos erros. O que nos define não são os erros, mas nossa capacidade de aprender com eles e nos tornarmos pessoas melhores. A senhora pode me ajudar? Não apenas com literatura,
mas a ser uma pessoa melhor. Foi um momento transformador para ambos. Marina aceitou o desafio de orientar Rafael não apenas academicamente, mas moralmente. Os meses seguintes foram de crescimento intenso. Rafael mergulhou nos estudos com uma dedicação que surpreendeu a todos. Descobriu paixão pela literatura, começou a entender as mensagens profundas dos textos que antes desprezava. Mais importante, começou a usar sua posição privilegiada para ajudar outros alunos. Organizou grupos de estudo incluindo os bolsistas, ajudou colegas com dificuldades financeiras, tornou-se um líder positivo na escola. Eduardo observava essas mudanças com orgulho e gratidão crescentes por Marina. Começou a vê-la não apenas como a professora que havia humilhado sua família, mas como a mulher extraordinária que estava transformando seu filho numa pessoa melhor. Um dia, Eduardo apareceu na escola com uma proposta inesperada. Professora Marina, gostaria de conversar sobre um projeto. Marina o recebeu com a cordialidade respeitosa que havia se estabelecido entre eles. Estou criando uma fundação para melhorar a educação pública da região. Preciso de alguém competente para dirigi-la, alguém que realmente entenda de educação e se importe com os alunos. Gostaria que considerasse o cargo. Marina ficou surpresa. Senhor Eduardo, isso é muito generoso, mas não é generosidade. É justiça. E é inteligência. Você provou que consegue transformar vidas através da educação. Imagine o que poderia fazer com recursos adequados. Preciso pensar. Claro. Mas saiba que isso não é caridade. É reconhecimento do seu valor profissional. O salário seria 3 vezes o que ganha aqui, além de autonomia total para desenvolver os projetos educacionais que considerar importantes. Marina passou semanas pensando na proposta. Conversou com Dona Helena, com colegas, com sua família. Todos a incentivaram a aceitar. Mais importante, percebeu que poderia ajudar muito mais pessoas nessa nova posição. Poderia criar programas para professores, melhorar escolas carentes, dar bolsas para estudantes necessitados. Quando aceitou a proposta, Rafael foi um dos primeiros a parabenizá-la. Professora, a senhora merece isso e muito mais. Você vai transformar a educação da nossa cidade. Rafael, você também fez parte dessa transformação. Mudou, cresceu, tornou-se um jovem admirável. Só porque tive uma professora extraordinária. A cerimônia de posse de Marina como diretora da Fundação Mendoza para a Educação foi um evento marcante na cidade. Professores, alunos, pais, autoridades locais estavam presentes. Eduardo fez um discurso emocionado. Durante anos, usei minha influência de forma errada. Hoje, tenho a oportunidade de corrigir esses erros, colocando nossa fundação nas mãos de alguém que realmente entende o poder transformador da educação. Marina, por sua vez, falou sobre segundas chances, sobre como as pessoas podem mudar, sobre a importância de usar privilégios para construir uma sociedade melhor. Rafael, agora no último ano do ensino médio, tornou-se um dos melhores alunos da escola. Decidiu cursar pedagogia, inspirado por Marina. Queria se tornar educador, continuar o trabalho de transformação social através da educação. Durante os meses que se seguiram, Marina e Eduardo trabalharam lado a lado na fundação. Ela descobriu nele uma inteligência e sensibilidade que a arrogância anterior havia mascarado. Ele, por sua vez, admirava cada vez mais a dedicação, a competência e a compaixão dela. A atração entre eles cresceu gradualmente, construída sobre respeito mútuo e valores compartilhados. Não foi paixão instantânea, mas amor maduro, baseado em admiração real pelo caráter do outro. Rafael observava o relacionamento entre seu pai e Marina com aprovação crescente. Via como seu pai se tornava mais humano, mais presente, mais genuinamente interessado em outras pessoas. E via como Marina florescia com o amor e respeito que recebia de Eduardo. Marina, Rafael disse numa conversa durante uma das visitas dela à casa de Eduardo, posso te perguntar algo? Claro, Rafael. Você perdoou meu pai de verdade pelo que ele fez com você? Marina considerou a pergunta cuidadosamente. Rafael, perdão verdadeiro não é esquecer o que aconteceu ou fingir que não doeu.
É escolher não deixar a mágoa definir seu futuro. Seu pai me machucou profundamente, mas ele também teve coragem de mudar completamente quem era. Isso merece reconhecimento. E você perdoou a mim também. Você era um adolescente imitando padrões que aprendeu em casa. O importante é que você cresceu, desenvolveu empatia própria, tornou-se uma pessoa que eu admiro genuinamente. Rafael sorriu. Obrigado. Por me dar uma segunda chance, e por ajudar meu pai a se encontrar. A proposta de Eduardo para Marina criar a Fundação Mendoza para a Educação veio depois de um ano de namoro. Mas não foi apenas uma oferta profissional, foi um gesto simbólico profundo. Marina, quero criar algo que represente nossa união de valores. Uma fundação que seja sua por direito, não por caridade minha. Como assim? Você seria diretora executiva com autonomia total. Eu forneceria recursos iniciais substanciais, mas você definiria missão, métodos, objetivos. Seria reconhecimento formal de que você, não eu, entende verdadeiramente o que a educação precisa. Marina ficou tocada pela proposta, mas também cautelosa. Eduardo, isso não pode ser uma forma de me controlar ou de comprar meu amor. Não é. É reconhecimento de que meu dinheiro tem valor apenas quando usado para propósitos que você consideraria dignos. É pedir para você me ensinar a usar privilégios de forma construtiva. Marina aceitou, mas estabeleceu condições claras, autonomia completa na gestão, transparência total nos recursos, e compromisso de que Eduardo nunca tentaria influenciar decisões educacionais através de pressão pessoal ou romântica. A Fundação Mendoza para a Educação tornou-se rapidamente um modelo nacional. Marina desenvolveu programas inovadores, bolsas integrais para estudantes carentes, formação continuada para professores de escolas públicas, bibliotecas comunitárias em bairros periféricos, programas de alfabetização para adultos. Eduardo descobriu uma vocação que nunca soubera possuir, ser um facilitador de transformação social. Usava seus contatos empresariais não para benefício próprio, mas para conseguir apoio para projetos educacionais. Tornou-se palestrante respeitado sobre responsabilidade social e empresarial. O pedido de casamento aconteceu de forma típica dos dois, durante uma cerimônia de formatura de professores que haviam participado de um programa de capacitação da Fundação. Marina estava discursando sobre a importância de valorizar educadores quando Eduardo subiu ao palco, pegou o microfone, diante de 200 pessoas, disse: Professora Marina Silva, você transformou minha vida de formas que eu nunca imaginei possíveis. Me ensinou que verdadeiro poder vem de elevar outros, não de diminuí-los. Me mostrou que inteligência e compaixão são as qualidades mais atrativas que uma pessoa pode ter. E me fez descobrir que amor verdadeiro é admiração profunda transformada em parceria construtiva. Marina sentiu lágrimas nos olhos, antecipando o que viria. Quer se casar comigo e continuarmos juntos essa jornada de transformação? Quer construir uma família baseada nos valores que você me ensinou? Marina, emocionada, respondeu através do microfone para que todos ouvissem: Eduardo Mendoza, quando nos conhecemos, você representava tudo o que eu combatia na educação: arrogância, preconceito, abuso de poder. Hoje, você é o homem que mais admiro no mundo, não pelo que tem, mas pelo que se tornou. Sim, quero me casar com você. O auditório explodiu em aplausos. Rafael, presente na cerimônia, chorou de emoção. Helena, que também estava lá apoiando os programas da Fundação, aplaudiu com sincera alegria pelo ex-marido. O casamento foi realizado 6 meses depois, na própria creche onde Eduardo havia aprendido suas primeiras lições de humildade. Foi uma cerimônia simples, mas profundamente significativa. Os convidados eram uma mistura incomum: empresários que haviam se inspirado na transformação de Eduardo, professores de escolas públicas beneficiadas pela Fundação, funcionários da construtora que agora trabalhavam em ambiente respeitoso, crianças da creche que Eduardo e Marina visitavam regularmente. Rafael foi o padrinho, representando a ligação especial que havia unido aquela família improvável. Ana Cristina, a ex-aluna bolsista que agora cursava pedagogia na universidade, foi uma das damas de honra. Dona Mercedes, a coordenadora da creche que havia dado a Eduardo suas primeiras lições de humildade, oficializou a cerimônia. Em seu discurso, ela disse:
Raramente vemos transformações humanas tão profundas quanto a de Eduardo. Ele chegou aqui achando que podia comprar tudo com dinheiro. Aprendeu que as coisas mais valiosas, amor, respeito, propósito, são conquistadas através de caráter. Marina, você não apenas encontrou um marido, mas ajudou a criar um homem melhor. No discurso de casamento, Marina falou sobre como o amor verdadeiro tem o poder de transformar não apenas pessoas, mas famílias e comunidades inteiras. Eduardo, nossa história prova que nunca é tarde demais para mudanças profundas. Você teve coragem de abandonar uma identidade que funcionava socialmente para se tornar alguém que funciona humanamente. Esse é o homem com quem escolho construir uma vida. Eduardo, por sua vez, falou sobre como encontrar Marina foi encontrar sua melhor versão. Marina, você me ensinou que sucesso verdadeiro se mede pela diferença positiva que fazemos na vida de outras pessoas. Que força real é proteger quem precisa, não intimidar quem pode. Que inteligência genuína é a humildade constante para aprender. Você não apenas se tornou meu amor, mas minha professora de vida. Rafael, emocionado, fez um brindeiro que tocou todos os presentes. A professora que me ensinou que conhecimento é poder quando usado com sabedoria, e ao pai que aprendeu a usar poder com compaixão. Vocês provaram que amor verdadeiro transforma tudo que toca. Os anos seguintes trouxeram realizações que nenhum dos dois havia sonhado individualmente. A Fundação Mendoza tornou-se referência internacional em educação transformadora. Marina desenvolveu metodologias que foram adotadas em vários países, sempre focando em dignidade docente e equidade educacional. Eduardo reestruturou completamente sua empresa. A construtora Mendoza tornou-se pioneira em construção sustentável e responsabilidade trabalhista. Implementou programas de capacitação para funcionários, participação nos lucros baseada em mérito, e projetos habitacionais para famílias de baixa renda. Mais importante, Eduardo descobriu que sucesso genuíno traz satisfação duradoura, não apenas prazer momentâneo. Sua empresa ganhou prêmios de responsabilidade social, mas ele se orgulhava mais das cartas de agradecimento de famílias que conseguiram casa própria através dos programas sociais. Marina continuou dando aulas, mesmo sendo diretora da fundação. Não conseguia abandonar completamente a sala de aula, era onde sentia sua essência de educadora mais vibrante. Rafael formou-se em pedagogia com louvor e tornou-se professor no próprio Colégio Santos Dumont. Especializou-se em educação inclusiva, trabalhando especialmente com alunos de diferentes níveis socioeconômicos. Tornou-se um educador excepcional, carregando o melhor dos ensinamentos de Marina e a determinação transformada de Eduardo. O relacionamento entre Marina e Eduardo continuou crescendo mesmo após o casamento. Descobriram que a admiração mútua genuína é a base mais sólida para amor duradouro. Enfrentavam discordâncias como parceiros intelectuais, apoiavam-se mutuamente em desafios profissionais, e mantinham romance através de pequenos gestos cotidianos de cuidado e atenção. 5 anos após o casamento, Marina engravidou aos 35 anos. A gravidez foi planejada e celebrada como coroamento de uma união que já havia transformado tantas vidas. Eduardo foi um pai completamente diferente do que havia sido com Rafael. Participativo desde o pré-natal, estudou livros sobre desenvolvimento infantil, preparou-se emocionalmente para ser presente de formas que nunca fora antes. Eduardo, Marina disse durante a gravidez, você tem medo de repetir erros com esta criança? Tenho. Mas também tenho você para me orientar, e tenho Rafael como exemplo do que funciona. Mais importante, aprendi que ser pai é sobre formar caráter, não doar privilégios. A filha deles, Sofia, nasceu saudável e foi criada num ambiente de amor equilibrado, limites claros e valores sólidos. Eduardo se orgulhava de vê-la brincar tanto com filhos de funcionários da empresa quanto com filhos de outros empresários, tratando todos com igual respeito. Rafael tornou-se um irmão mais velho dedicado, ensinando Sofia sobre literatura, levando-a para conhecer a creche onde o avô havia aprendido humildade, contando histórias sobre como o amor havia transformado sua família. A pequena sala de aula onde tudo começou ganhou uma placa comemorativa. Aqui aprendemos que educação transforma pessoas, e pessoas transformadas transformam o mundo. Em homenagem à professora Marina Silva Mendoza e a todos os educadores que persistem com dignidade.
10 anos depois do primeiro confronto entre Marina e Eduardo, eles foram convidados para dar uma palestra conjunta numa conferência internacional sobre educação e responsabilidade social. Marina falou sobre como dignidade docente é fundamental para a transformação social. Professores respeitados criam alunos que respeitam conhecimento e diversidade. Eduardo falou sobre como empresários podem usar sucesso financeiro para construir sociedades melhores. Dinheiro é ferramenta. O que define nosso caráter é como escolhemos usá-la. Juntos, contaram sua história, não como um romance improvável, mas como exemplo de que pessoas podem mudar profundamente quando encontram motivação real e orientação sábia. Na plateia, centenas de educadores e empresários ouviram atentamente. Muitos saíram inspirados a repensar suas próprias práticas e relacionamentos. Após a palestra, um jornalista perguntou a Marina: "Você realmente perdoou Eduardo pelo que ele fez inicialmente?" Marina olhou para o marido com carinho genuíno. "Eu não apenas perdoei. Aprendi a amar a coragem que ele teve de mudar completamente. É mais fácil permanecer na arrogância que confrontar nossos defeitos." Eduardo escolheu o caminho difícil da transformação genuína. Eduardo complementou: "Marina me ensinou que pedir perdão não basta se não houver mudança real. Passei anos provando, principalmente para mim mesmo, que podia ser digno do respeito dela." A história da professora que foi humilhada mas transformou seu agressor em parceiro de vida tornou-se lenda inspiradora. Não porque fosse uma vingança romântica, mas porque demonstrou o poder transformador do amor baseado em valores sólidos. Marina provou que dignidade não se vende nem se intimida. Eduardo aprendeu que verdadeiro poder é usar privilégios para elevar outros. Rafael descobriu que caráter se constrói através de escolhas diárias de integridade. Juntos, criaram um legado que inspirou mudanças em centenas de famílias, dezenas de empresas e milhares de estudantes. No final, não foi apenas uma história de como uma professora virgem resistiu à humilhação e conquistou o coração de um homem rico. Foi a prova de que amor verdadeiro, por uma pessoa, por ideais justos, por um futuro melhor, tem poder de transformar até os corações mais endurecidos e construir mundos melhores. A educação havia vencido a arrogância. A compaixão havia derrotado o preconceito. E o amor genuíno havia criado uma família baseada em valores que transcendiam dinheiro e status social. E assim termina a história mais improvável de transformação e redenção, onde uma sala de aula se tornou o berço de mudanças que ecoariam por gerações, provando que nunca é tarde demais para começarmos novamente, desde que tenhamos humildade para aprender e coragem para mudar. Exatamente. E isso torna tudo mais significativo. Você me fez enfrentar meus piores defeitos. Me fez querer ser uma pessoa melhor. Isso não é só amor, Marina. É admiração profunda. Eu também sinto algo especial por você, Marina admitiu. Mas preciso ter certeza de que é real, não apenas gratidão ou... Então me dê uma chance de provar que é real, me dê tempo para mostrar que mudei de verdade, que posso ser o homem que você merece. O relacionamento entre eles se desenvolveu lentamente, com cuidado. Eduardo cortejou Marina de forma respeitosa e paciente. Levava flores para seu apartamento, a convidava para jantares simples, ouvia suas histórias sobre a infância no interior, compartilhava seus próprios medos e inseguranças. Marina descobriu em Eduardo um homem muito diferente do que havia imaginado. Sem a máscara da arrogância, ele era vulnerável, inteligente, capaz de grande generosidade. Rafael observava o relacionamento dos dois com aprovação crescente. Via como o pai se tornava mais humano ao lado de Marina, e como ela florescia com o amor e o respeito que recebia. 6 meses depois do início do namoro, Eduardo pediu Marina em casamento durante uma cerimônia de formatura de professores patrocinada pela Fundação Marina Silva. Você transformou minha vida e a vida do meu filho de formas que nunca imaginei possíveis. Você me ensinou que verdadeiro poder vem de usar nossa influência para elevar os outros. Quer se casar comigo e continuarmos juntos essa jornada de transformação? Marina, com lágrimas nos olhos, respondeu: Eduardo, quando nos conhecemos, você representava tudo o que eu desprezava: arrogância, preconceito, uso indevido do poder. Hoje, você é o homem que admiro mais no mundo. Sim, quero me casar com você.
O casamento foi simples, mas emocionante. Rafael foi o padrinho, representando a ligação especial que uniu aquela família. Dona Helena oficializou a cerimônia como juíza de paz, e Ana, a ex-aluna bolsista que agora cursava letras na universidade, foi uma das damas de honra. No discurso de casamento, Marina falou sobre como o amor verdadeiro tem o poder de transformar pessoas, famílias e comunidades inteiras. Eduardo falou sobre como encontrar Marina foi encontrar sua melhor versão, e como o amor dela o havia tornado um homem que poderia olhar no espelho com orgulho. Rafael, emocionado, brindou aos novos pais, à professora que me ensinou que conhecimento é poder, e ao pai que aprendeu a usar o poder com sabedoria. Vocês provaram que nunca é tarde para começar de novo. Os anos seguintes trouxeram realizações extraordinárias para a família. A Fundação Mendoza tornou-se referência nacional em educação, transformando escolas por todo o estado. Marina desenvolveu métodos inovadores de ensino que foram adotados em várias regiões do país. Eduardo descobriu uma vocação que nunca soubera possuir, a de educador social. Começou a dar palestras para empresários sobre responsabilidade social, sobre como usar o sucesso financeiro para construir uma sociedade melhor. Rafael formou-se em pedagogia com louvor e tornou-se professor na própria escola onde tudo começou. Continuou o legado de Marina, tratando todos os alunos com igual respeito e dedicação. A história da professora virgem que foi humilhada por um rico mas acabou transformando toda uma família tornou-se lenda na cidade. Marina provou que dignidade, conhecimento e compaixão são forças mais poderosas que dinheiro e arrogância. Eduardo aprendeu que verdadeiro sucesso não se mede pelo que se tem, mas pelo que se constrói para os outros. E juntos, eles construíram um legado de amor, respeito e transformação que inspiraria gerações futuras. No final, não foi apenas uma história de revanche, mas de redenção. De como o amor verdadeiro, por uma pessoa, por um ideal, por uma causa maior, tem o poder de transformar até os corações mais endurecidos. Marina Silva Mendoza continuou sendo professora no coração, mesmo quando se tornou uma das mulheres mais influentes da educação nacional. E Eduardo descobriu que a maior fortuna que poderia deixar para o filho não era dinheiro, mas o exemplo de como se tornar um homem digno do amor de uma mulher extraordinária. A pequena sala de aula onde tudo começou ganhou uma placa. Aqui aprendemos que educação transforma pessoas, e pessoas transformadas transformam o mundo. 20 anos depois do primeiro confronto na sala de aula, Marina e Eduardo receberam um convite especial. Rafael, agora diretor pedagógico do Colégio Santos Dumont, estava organizando uma cerimônia de homenagem aos educadores transformadores da escola. A escola havia mudado completamente sob a direção de Rafael. Tornou-se referência em educação inclusiva e formação de caráter. O programa de bolsas havia se expandido, atendendo 40% dos alunos. Mais importante, criou-se uma cultura de respeito mútuo que eliminava discriminações baseadas em classe social. Marina Rafael disse durante o planejamento da cerimônia: "Quero que você saiba que tudo o que consegui como educador começou naquela sala de aula onde você me ensinou que literatura não é apenas sobre livros, mas sobre humanidade." Rafael, ver você se tornar o educador que é hoje foi uma das maiores recompensas da minha carreira. E eu quero homenagear você e meu pai juntos. Vocês provaram que transformação é possível em qualquer idade, em qualquer circunstância. A cerimônia foi realizada na mesma sala de aula onde tudo começou, agora reformada mas mantendo sua essência acolhedora. Estavam presentes ex-alunos que se tornaram professores, empresários que seguiram o exemplo de Eduardo em responsabilidade social, e centenas de educadores inspirados pela história do casal. Ana Cristina, agora doutora em Educação e coordenadora de programas sociais da Fundação, fez o discurso de abertura. Vocês que estão chegando agora à educação talvez não saibam, mas esta sala é sagrada. Aqui uma professora provou que dignidade é inquebrantável. Aqui um homem descobriu que nunca é tarde para mudar. Aqui um adolescente aprendeu que privilégio traz responsabilidade. E aqui todos nós aprendemos que educação verdadeira transforma não apenas conhecimento, mas caráter. Dona Helena, ex-esposa de Eduardo, estava presente com seu novo companheiro, um professor universitário que conhecera em atividades da Fundação. Ela fez questão de cumprimentar Marina calorosamente. Marina,
Obrigada por ter transformado Eduardo num homem que eu sempre soube que ele poderia ser, mas que nunca consegui ajudá-lo a encontrar. Vocês construíram algo lindo juntos. Sofia, agora com 15 anos, estava se preparando para o vestibular. Havia herdado a paixão pelos estudos da mãe e a determinação do pai, mas desenvolvido personalidade própria, decidirá cursar direito com foco em direitos humanos e educação. Mãe, pai, ela disse durante a cerimônia, vocês me ensinaram que nossa história familiar é sobre segundas chances, sobre como o amor pode transformar até as situações mais improváveis em algo belo. Eduardo, agora com 70 anos, mantinha-se ativo na empresa e na fundação, mas havia passado a responsabilidade operacional para sucessores que compartilhavam seus valores transformados. Cabelos completamente grisalhos, rugas que falavam de sorrisos genuínos, olhos que irradiavam paz interior. Marina, aos 48 anos, estava no auge de sua carreira. A fundação havia se expandido para outros estados, suas metodologias eram estudadas internacionalmente, e ela continuava dando aulas, agora também na universidade, formando novos professores. Durante a cerimônia, pediu-se que Marina contasse a história do início de tudo. Ela olhou para a plateia, jovens professores cheios de idealismo, educadores experientes que enfrentavam desafios similares aos que ela enfrentará, empresários querendo aprender sobre responsabilidade social. Há 20 anos começou Marina, eu era uma professora inexperiente que achava que minha única arma contra a injustiça era a minha indignação. Aprendi que indignação sem estratégia é apenas frustração. Mas indignação transformada em dignidade persistente pode mover montanhas. Eduardo complementou, e eu era um homem que confundia sucesso com dominação, riqueza com valor humano. Aprendi que verdadeiro sucesso é ser respeitado por quem você é, não temido pelo que você tem. Rafael finalizou, e eu era um jovem que pensava que privilégios eram direitos naturais. Aprendi que privilégios são responsabilidades, oportunidades de fazer diferença positiva no mundo. A cerimônia terminou com a inauguração de uma nova placa na escola, Centro de Excelência em Educação Transformadora Marina Silva Mendoza, reconhecendo oficialmente Marina como a educadora que havia mudado não apenas a cultura da escola, mas inspirado transformações sociais muito além de seus muros. Após a cerimônia, Marina e Eduardo caminharam sozinhos pelos corredores da escola. Pararam diante da sala onde tudo começou. Eduardo, você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Marina. Me arrependo de ter demorado tanto para encontrar você. De ter desperdiçado tantos anos sendo uma pessoa que não me orgulhava de ser. Mas não me arrependo do caminho que percorremos juntos, mesmo tendo começado com conflito, nos trouxe ao melhor de nós mesmos. Sabe o que mais me impressiona na nossa história? O quê? Que ela prova que pessoas podem mudar radicalmente, mas mudança real leva tempo, esforço constante e coragem de confrontar verdades desconfortáveis sobre nós mesmos. Eduardo assentiu. E que amor verdadeiro não é paixão que ignora defeitos, mas admiração que cresce vendo alguém se tornar sua melhor versão. Eles saíram da escola de mãos dadas, um casal que havia transformado uma história de humilhação em uma saga de redenção, provando que nunca é tarde demais para começarmos novamente quando encontramos razões genuínas para mudar. Naquela noite, em casa, Eduardo encontrou Marina corrigindo provas. Mesmo depois de décadas de ensino, ela mantinha o mesmo cuidado meticuloso com cada aluno. Marina, posso interromper um momento? Claro. Marina levantou os olhos dos papéis. Eu estava pensando, nossa história poderia ter terminado de formas muito diferentes. Eu poderia ter usado meu poder para te demitir. Você poderia ter desistido da profissão. Rafael poderia ter permanecido uma pessoa arrogante e vazia. Mas nada disso aconteceu. Exatamente. E sabe por quê? Por que você escolheu resistir com dignidade ao invés de revidar com vingança? Por que você acreditou que pessoas podem mudar quando confrontadas com suas melhores possibilidades? Por que você foi corajosa o suficiente para me ensinar ao invés de me condenar? Marina sorriu. Eduardo, você também fez escolhas corajosas. Poderia ter se mantido na arrogância, cercado de pessoas que te bajulassem. Escolheu a humildade de aprender, a vulnerabilidade de mudar. Nós dois escolhemos crescer ao invés de nos mantermos seguros em nossas limitações.
E criamos uma família, uma fundação, um legado que vai além de nossas vidas individuais. Eduardo abraçou Marina por trás, observando-a voltar às correções com a mesma dedicação de sempre. Mesmo depois de décadas juntos, ainda se impressionava com a consistência dela. A mesma mulher íntegra que havia resistido à intimidação agora usava sua posição de influência para criar oportunidades para outros. Te amo, ele murmurou. Também te amo, Marina respondeu sem levantar os olhos dos papéis, mas sorrindo. Era amor maduro, construído sobre bases sólidas de respeito mútuo, valores compartilhados e crescimento conjunto. Não precisava de grandes declarações diárias, vivia nos pequenos gestos, na parceria constante, na admiração que crescia com o tempo ao invés de diminuir. Naquela madrugada, Eduardo acordou e encontrou Marina ainda trabalhando. Marina, são 2 da manhã. Você precisa descansar. Só mais alguns exercícios. Amanhã tenho reunião com os professores novos, e quero dar feedback detalhado para cada um. Eduardo sorriu. Mesmo sendo diretora de uma fundação internacional, Marina nunca havia perdido a essência de educadora que se importa genuinamente com cada aluno individual. Vem para a cama. Os exercícios podem esperar algumas horas. Marina suspirou, guardou os papéis e seguiu Eduardo. No quarto, ele a ajudou a relaxar massageando seus ombros tensos. Eduardo, às vezes penso em como nossa vida poderia ter sido diferente se tivéssemos nos conhecido em outras circunstâncias. Diferentes como? Se você fosse apenas um empresário bem-sucedido e eu apenas uma professora, sem todo o conflito inicial. Teríamos nos apaixonado da mesma forma? Eduardo pensou cuidadosamente. Honestamente? Provavelmente não. Eu era arrogante demais para admirar uma professora. Você era cautelosa demais para confiar em um empresário rico. Nosso conflito inicial foi necessário para quebrar nossas defesas e preconceitos mútuos. Então você acha que precisávamos passar por tudo aquilo? Acho que precisávamos ser testados de forma extrema para descobrir do que realmente éramos feitos. Você descobriu que sua dignidade era inquebrantável. Eu descobri que minha arrogância era apenas medo disfarçado. Marina assentiu, acomodando-se nos braços dele. Nossa história não é romântica no sentido tradicional, é. É romântica no melhor sentido possível. É sobre 2 pessoas que se tornaram suas melhores versões por causa do amor que construíram juntas. E assim, 20 anos após o primeiro confronto em uma sala de aula, Marina e Eduardo adormeceram abraçados, sabendo que haviam construído algo muito raro, um amor que havia transformado não apenas suas próprias vidas, mas tocado centenas de outras pessoas através da educação, da responsabilidade social e do exemplo de que mudança genuína é sempre possível. Sua história continuaria inspirando futuras gerações de educadores e empresários, provando que quando dignidade encontra humildade, quando conhecimento encontra recursos, quando amor encontra propósito, o resultado pode transformar mundos inteiros. A professora virgem que foi humilhada havia se tornado uma das educadoras mais respeitadas do país. O empresário arrogante havia se transformado num modelo de responsabilidade social. E juntos, haviam provado que as melhores histórias de amor são aquelas que fazem o mundo um pouco melhor para todos. E aí, gostou dessa história emocionante? Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas histórias. Quero muito saber, de onde você está assistindo esse vídeo. Comenta aqui embaixo a sua cidade ou país, vou adorar conhecer cada um de vocês.